Vidas do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 12. Quando nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, uma disciplina chamada Panorama Bíblico, que nós cobrimos todos os livros da Bíblia, e para a gente lembrar não só do livro, mas o que ele ensina, do conteúdo, nós fizemos uma coreografia em um versinho, com duas linhas, e a gente lembra de Gênesis. Quem lembra como que era a coreografia, o versinho do livro de Gênesis? Vou ter que fazer de novo, Em Gênesis tudo começou e Abraão, Deus abençoou. E aqui no livro de Gênesis a gente vê não apenas a criação do mundo, mas a criação de todos os povos. Para vocês terem uma ideia, todos os povos, todas as etnias e raças que surgiram, saíram dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas Deus começou a criar, através de um patriarca chamado Abraão, um povo, o povo de Israel, o povo judeu, que seria responsável para fazer com que o nome de Deus fosse conhecido das demais nações. E o texto que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é o capítulo 12 do livro de Gênesis, que vai falar um pouco sobre o chamado desse patriarca Abraão, que é considerado o pai da nação de Israel. Eles falam, esse pai é Abraão, que Deus começou a trabalhar com Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e a partir de Jacó, que teve 12 filhos, surgiram as 12 tribos de Israel. Mas Deus faz um chamado para Abraão, o primeiro chamado de Abraão, aqui no capítulo 12. Você vai ver que ele repete esse chamado, depois no capítulo 15, no capítulo 17, mas o primeiro chamado de Abraão está aqui no capítulo 12. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Eu queria que nós olhássemos para esse texto, que foi um chamado específico para Abraão, e trouxéssemos lições para a nossa vida. E eu gostaria, à luz desse texto, dizer para você que Deus tem um chamado na sua vida. Todos nós temos um chamado. Nós temos um chamado coletivo. Deus chamou cada um de nós para sermos seus filhos. E esse chamado da parte de Deus, que é incondicional, encontra em nós uma condicionalidade, que é aceitar o sacrifício de Jesus, receber Jesus na nossa vida e servi-lo. Mas olhando para esse texto de Abraão, que foi um chamado específico, Deus também chama cada um de nós para um chamado específico. E eu acredito que todo crente, além desse chamado universal, do chamado para se tornar filho de Deus, tem um chamado específico. À luz da Bíblia, ninguém foi chamado para ficar sentado aí ilustrando o banco para sair da foto dizendo: eu estou na igreja. Não, Deus nos chamou para trabalhar, para servir. O próprio Jesus deixou isso bem claro quando ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Olhando para esse texto e pensando no nosso chamado, tanto coletivo quanto específico, cabe a nós descobrir qual é o nosso chamado específico. Uns foram chamados para pastorear, outros para ser diácono,
outros para louvar, outros para evangelizar, outros para orar, outros para recepcionar, mas cada um de nós precisa encontrar o nosso espaço, o nosso ministério no corpo de Cristo para trabalhar. E eu gostaria que você pensasse muito a respeito disso, porque tem crente que passa anos na igreja e ainda não descobriu o seu chamado. Deus, mais uma vez, não chamou você apenas para ficar assistindo e participando do culto passivamente. Deus te chamou para exercer o ministério. E quando a gente vê aqui o chamado de Abraão e que nos traz lições para o nosso chamado, eu quero dizer para vocês que o chamado de Deus, em primeiro lugar, requer de nós renúncia. A primeira coisa que Deus faz para Abraão, fala assim: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai. Se nós quisermos realmente servir a Deus, atender esse chamado, precisamos de algumas renúncias na nossa vida. Precisamos desse sai. E a primeira coisa que eu acredito que essa renúncia é sair da zona de conforto. Tem muito crente que vive a vida cristã na zona de conforto. Está tudo muito bem, está maravilha. Olha, gente, se você está vivendo na vida de conforto, está tudo bem, tem alguma coisa errada. Quando a gente olha os personagens da Bíblia, eles não tiveram vida fácil. Não foi tudo mil maravilhas. E Jesus deixou bem claro que o nosso compromisso com Ele não vai trazer para nós uma vida fácil, não. Ele diz lá em João 16:33, no mundo vai ser maravilha, não? No mundo tereis aflições. Ele deixou bem claro. Mas ele continua: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Então, Abraão estava lá, numa zona de conforto, num lugar tranquilo, maravilhoso, com seus pais, com a sua família, desfrutando daquele momento de tranquilidade. Deus fala assim: Abraão, eu quero que você saia dessa zona de conforto. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus não está contente se você ainda vive nessa zona de conforto. E essa primeira renúncia que Ele quer que você faça é sair dessa zona de conforto. Quando nós estamos na zona de conforto, nós não percebemos as coisas, a gente não cria, a gente não se desenvolve. Vocês viram, vocês percebem que as grandes potências hoje passaram por momentos difíceis, mas foi justamente nesses momentos difíceis que eles se redescobriram, deram a volta por cima. O Japão foi praticamente dizimado, mas em pouco tempo se reergueu e se tornou uma grande potência. E a gente precisa entender que isso também faz parte da nossa vida. As pessoas que vivem na vida de conforto, na zona de conforto, não criam, não se desenvolvem, não crescem. Deus não se contenta com o crente que vive essa zona de conforto. E hoje Ele está te chamando: saia dessa zona de conforto. A primeira renúncia é isso: abandonar essa zona de conforto, esse comodismo, essa letargia. Mas às vezes também a gente precisa abrir mão de outras coisas, dos nossos relacionamentos. Deus não quer destruir os nossos relacionamentos, não. Mas Ele quer que a gente aprenda a não ter comunhão com pessoas que vão nos afastar dEle e que vão prejudicar a nossa vida. A gente precisa entender isso. Precisa às vezes abrir mão desses relacionamentos que são prejudiciais. E Abraão estava lá, ele nunca ia crescer no meio daquilo. E às vezes, gente, esses relacionamentos que atrapalham a nossa caminhada, às vezes são pessoas que a gente considera pessoas íntimas, às vezes até os nossos próprios familiares. E olha o que aconteceu com Abraão. Ele fala: olha, saia da tua terra. É um chamado para uma renúncia geográfica.
A região que você está, Abraão, não é boa. Saia daí. Isso vai te prejudicar, você não vai crescer. Sai da tua terra. Abandona esse lugar onde você está. E a gente às vezes não entende isso, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que esse lugar onde Abraão habitava era um lugar próspero, mas ao mesmo tempo um lugar muito idólatra. Adoravam tantos deuses, mas não o Senhor dos Exércitos. Deus vai falar: Abraão, sai daí. Sai daí. Nós temos que aprender a nos afastar dos lugares que não agradam a Deus e que é um atraso na nossa vida. Sai desse lugar. E não apenas Deus pede para ele sair da terra, olha, sai da tua terra e saia do meio dos seus parentes. A família é bênção, né, gente? É bom a gente estar reunido em família, mas tem parente. Meu pai tinha um ditado que dizia: parente é o primeiro que planta o dente, né? Deus está falando: saia do meio da tua parentela. Às vezes nós temos parentes que é um atraso de vida. Nós temos que orar por eles. Eles têm que saber que podem contar conosco. Você já viu aqueles parentes que é um atraso de vida, e quando a gente quer ir para a igreja eles chegam, a gente: não vou, meu parente chega. Vem aqui na minha, só convida você no dia de culto, no horário de culto, né? Isso é pouco, né, gente? Mas você gostaria de conviver com um parente que só te atrasa? Você vai falar: olha, é meu parente, é meu irmão, mas não dá. Não dá. Deus está dizendo: sai do meio da tua parentela, Abraão. Aí você não tem futuro. Aí você não vai crescer. Olha, eu quero fazer um projeto de vida em você. Eu quero te usar, mas aí não dá, Abraão. Aí vai ser um atraso, você vai se sentir amarrado. Deus quer que você solte essas amarras de relacionamentos prejudiciais, mesmo que sejam parentes. Eu tenho alguns parentes que são meu parente, mas eu me afasto. Estou lá longe. Se precisar de mim, pode contar. Mas as coisas erradas, não conte comigo, não dá. Deus está falando: Abraão, sai daí. Sai desse lugar. Abandona essa parentela. E ainda fala da casa de seu pai. Deus não quer que você abandone a sua família, gente. Mas tem determinado momento que você tem que escolher entre Deus e a sua família. Se a sua família é de Deus, glória a Deus, bênção. Mas se a sua família está te afastando de Deus, se afaste dela. Presta atenção. Se a tua família está te afastando de Deus, se afaste dela. Sabe por quê? Porque se você for fiel a Deus e a sua família não for, você vai para o céu, a sua família vai para onde? Você sabe para onde? Mas eu amo minha família. Aí você abraça a família e se afasta de Deus. Você vai junto com ela para aquele lugar que não deveria ir. Então, se apegue a Deus e ore para que Deus transforme a sua família. Leve um testemunho de vida para a sua família, para que eles olhem para você e falem assim: olha, ele é diferente, eu quero ser como ele. Eu não quero mais essa vida horrorosa. Deus está falando: Abraão, eu quero mudar a sua vida, mas você precisa mudar. Você precisa renunciar. Renuncia a essa zona de conforto. Renuncia a esse lugar geográfico que é um antro de idolatria. E Abraão, renuncia a esses relacionamentos que te afastam de mim. Seus parentes, seus amigos, que até mesmo seu pai. Abraão não deixou de ser filho do pai dele, que era terra, continuou. Mas ele foi para outra jornada. A gente deve sempre o respeito para os nossos familiares, mas se a gente tiver que fazer uma opção entre Deus e eles, fique com Deus, porque Deus tem o melhor para você, e Ele deu o melhor para você, que foi Jesus. Então Deus tem um chamado para você. Esse chamado requer renúncia. Sai. Além dessa renúncia, gente, esse chamado traz para nós uma mudança. Que bênção. Deus fala: Abraão, sai.
Acabou não. Olha, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava mudando de lugar geográfico. E não só isso, mudando de vida, mudando de relacionamentos, mudando de mentalidade, mudando de propósito. Ele entende que agora ele não era para ficar na zona de conforto, ele entende que agora não era para ficar paparicando e sendo cuidado e cuidando dos seus familiares, dos seus parentes. Ele entende que agora Deus tem um projeto maior para ele, um projeto superior. Deus tem um projeto na sua vida, saiba disso. E esse projeto, além de requerer mudança, além de requerer renúncia, traz consigo mudança. Nós precisamos mudar. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é uma notícia de alegria, uma notícia de mudança. As coisas mudaram. É uma profecia que se cumpriu em Jesus. E a terra que estava em trevas raiou a luz. Deus quer nessa noite fazer com que a luz do céu brilhe na sua vida, trazendo mudanças. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de propósito. Deus quer que você mude. Mude de vida. Porque o chamado, além de requerer essa renúncia, traz consigo mudança. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E essa mudança, às vezes para nós, parece algo incerto, indefinido. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem o tinha chamado. Às vezes nós ficamos inseguros com o chamado de Deus. Eu não tenho capacidade, o que eu vou fazer? Mas saiba, se Deus te chamou, Ele é fiel para te capacitar. Mas você precisa renunciar e você precisa passar por esse processo de mudança. A gente vê Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, nos primeiros 16 versículos ele fala sobre unidade de relacionamento cristão e serviço cristão. E nos 16 últimos versículos ele fala sobre santidade, caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude. E você vai ver que ele coloca muitos hábitos que precisam ser substituídos por hábitos novos. Não apenas abandonar os hábitos errados, mas substituir por hábitos positivos, hábitos benéficos. Ele fala: quem mentia, pare de mentir. Abandonou. Fale a verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pare. Mas que saia algo que edifique, que transmite graça. Aquele que roubava, pare de roubar. Comece a trabalhar para ter as suas necessidades supridas e ter também condições de abençoar alguém. Irem, mas não pequem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E abandone a gritaria, abandone a cólera, abandone o ódio e pratique o quê? A mansidão, a longanimidade, a bondade e o perdão e o amor. Lembrando que nós fomos perdoados por Jesus. O chamado de Deus traz mudança de vida, traz mudança de propósito, traz mudança de pensamento. E Deus quer efetuar essa mudança em nossas vidas, e nós precisamos querer e deixar Deus ir trabalhando na nossa vida para mudar. Veja, mais uma vez, não basta abandonar as coisas passadas. Abraão, não apenas saia da tua terra, não apenas abandone os teus parentes, não abandone os teus pais, mas vá para o lugar que eu te mostrarei. Mude de atitude. Deus quer que nós mudemos de atitude. E às vezes a gente fica andando em círculo, não cresce espiritualmente, parece que a nossa vida
não deslancha, né? A gente fica naquela mesmice, por quê? Porque a gente não muda de atitude. Quer ver as coisas acontecer, mas não quer mudar de atitude. Mude de atitude. O chamado de Deus traz mudanças. E o chamado de Deus também traz promessas. Oh, maravilha! Além de requerer renúncia e trazer mudanças, traz também promessa. Deus disse para Abraão: vai para a terra que eu te mostrei. E lá, Abraão, eu farei de você um grande povo. Eu vou te abençoar. E abençoarei aqueles que te abençoarem. E tu vais ser uma bênção. Olha que coisa maravilhosa. Deus dá promessas para Abraão. Abraão, se você fizer isso que eu estou pedindo, olha o que eu vou te dar. Vou te abençoar. Como é bom ser abençoado por Deus, né, gente? Deus nos cobrir de bênção. Mas mais além, ele fala que essa bênção de Abraão ia alcançar outras pessoas, que ele fala assim: ó, eu vou te abençoar e vou te fazer uma bênção. Ser abençoado é receber bênção para nós. Agora, quando nós somos bênção, além de receber bênção para nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que precisam de nós. Coisa maravilhosa, né? Essa semana que passou, na segunda-feira, eu fiquei um dia servindo, foi um tipo de diácono, servindo pessoas, o dia todo. Fui com um lugar, fui com outro lugar, né? Aconselhamos, oramos, levamos em casa, levamos no médico, depois levamos em casa. E no final do dia, essa pessoa, vocês foram bênção na minha vida, obrigado por vocês. Oh, Deus, maravilha, né? Aí quando foi um dia desse, né? Uma dessas pessoas que a gente ajudou, abençoou, ligou para minha esposa: qual o número da conta do seu esposo? Qual é? E aí depois mandou uma ofertinha lá. E depois falou: pastor, essa oferta é o seguinte, uma parte aqui, esse total é para o Senhor. E essa outra parte é para a igreja. Olha aí, gente. Eu fui abençoado porque Deus me fez uma bênção. Eu abençoei alguém, e essa pessoa abençoou a mim e abençoou a igreja. E é isso que Deus fez com Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma bênção e vou abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Abençoarei os que te abençoarem. E olha, Deus, a promessa, olha, gente, a promessa de Deus é tão grande que além de Ele dizer que vai nos abençoar, que vai nos fazer uma bênção, que essa bênção vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, Deus fala: ai de quem se levantar contra você, porque Abraão, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Quando você é abençoado por Deus, quando você toma posse das promessas de Deus, não importa quem se levante contra você, você não precisa fazer nada, deixe que Deus vai cuidar dele. Mesmo que o inferno todo se levanta contra você, olha, você está no esconderijo do Altíssimo. Você está servindo a um Deus poderoso e que vai defender a tua causa e que vai guerrear a tua guerra. Deixe da mão de Deus. Deus está dizendo: Abraão, fica tranquilo. Se alguém tentar te amaldiçoar, Abraão, olha, a maldição vai para ele. Fica tranquilo, Abraão. Eu quero dizer que Deus ainda tem promessas para você. Deus tem promessas para você. E as promessas de Deus são inumeráveis. Nós temos muitas promessas. Mas preste atenção no desenrolar. Deus está te chamando nessa noite. Além do chamado que Ele fez para você, para ser filho dele. Deus está te chamando. Venha para onde eu quero. Agora, renuncie a isso. Se você realmente quer me servir. Renuncie a isso. Siga as minhas orientações. Mude de atitude. E eu tenho bênção para você, eu tenho promessas para você. Minha Bíblia fala que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nessa noite
tem um chamado específico para a sua vida. Não fuja desse chamado. Obedeça a voz de Deus. Renuncie, mude e tome posse das promessas de Deus. Pai querido, nós somos gratos pela tua palavra, que é maravilhosa. Somos gratos por esse momento aqui de reflexão, de aprendizado da tua palavra, de louvor, da ministração da ceia. Somos gratos porque o Senhor continua falando conosco através da tua palavra. Somos gratos porque o teu Santo Espírito tem nos incomodado, tem nos direcionado. Somos gratos por esse momento de comunhão com o teu corpo, com a tua igreja, de reflexão a respeito da ceia do Senhor. Nessa noite eu peço uma bênção especial para o teu povo que aqui está. Que aquele que está indeciso, que tome a decisão de obedecer ao teu chamado. Que aquele que está com dificuldade de renunciar a alguma coisa do Senhor, dê força para renunciar. Aquele que está com dificuldade de mudar, que o Senhor dê força para mudar de atitude. E dê a eles a bênção ser medida, uma alegria em receber as tuas promessas, que são inúmeras e infindáveis. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar louvando.